Eu vou mudar a tela agora para vocês, para que a gente não precise dar essas explicações, não é? Até segunda-feira, até terça-feira de manhã, vocês vão receber o PDF do primeiro material apostilado. Ah, ok. Então, eu queria dar algumas explicações hoje para a gente, já quando começar, já não se preocupar muito com essas Uhum, diretrizes. Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje, com relação ao livro, esse aqui, ó. Eu tentei, na verdade, eu estou montando uma planilha para que, pelo menos para enviar para vocês, e vocês tenham um norte de como vocês podem organizar o estudo de vocês no preparatório, né? E com 2.100 páginas do Gruden em 5 meses, isso seria impossível. Então, o pastor Beneuder disse que possivelmente junho ou julho vai haver uma nova prova da ordem para ordenação. Eu vou falar com ele para ser julho, principalmente lá pelo final de julho. E aí nós teríamos 150 dias para nos preparar para isso. E aí a gente está construindo uma planilha para dizer, olha, você tem que ler tantas páginas do Gruden, você tem que ler tantas folhas do manual da Ormiban, tantas folhas do manual da CBN, tem que separar tal espaço, deixa a história do Batista para tal tempo. Então a gente está tentando deixar tudo organizado até terça-feira, para pelo menos fornecer uma planilha de estudo para vocês. Então, a primeira pedido, né, quando eu peguei o Gruden e coloquei na planilha, aí não tinha como vocês conseguirem estudar a parte que tem para estudar se tivesse que ler aquelas 2.100 páginas até lá, junto com as outras coisas. Então, esse livro aqui é do Gruden, continua sendo, não muda nada, e só que ele é um resumo daquele grandão. Infelizmente, para aqueles que não conseguem estudar fora do físico, esse livro está esgotado no mercado. Ele não tem mais para vender, entendeu? Então, para aqueles que têm essa dificuldade, um exemplo, eu achei um para vender, não é só um, fucei a internet e achei um usado, tá? Não foi nem novo. E aí eu mandei para o Afrânio o link para comprar. Eu não sei se o Afrânio não comprou, mas se ele comprou, então não tem. Então, o que é que se pode fazer? Pelo menos para vocês. Vocês irem imprimindo ele à medida que vão fazendo a leitura. E por mais que você imprima ele inteiro, com 500 e eu acho 54 páginas, não vão gastar mais de R$ 40 com ele todo. Então, ainda assim, como usado, o único que tinha usado era R$ 152, então ainda sai no lucro se você der uma e imprimindo à medida que você for lendo, você tem essa dificuldade de ler a parte do físico, né? Então, eu queria pedir desculpas por isso, de indicar um livro que não tem físico, mas foi um meio que eu achei de deixar espaço para que vocês tivessem mais tempo para se preparar para aquilo que vai cair mesmo nas perguntas, né? Então, todo o trabalho da gente aqui vai ser orientar vocês nessa realidade. Então, aqui foi tentando ajudar. Saiu de 2.100 páginas para 527. Tirando a introdução, aquela parte de bibliografia e tudo, vai dar umas 500 páginas para ler. Então, diminuímos em 1.600 páginas de leitura. Então, essas 1.600 páginas, esse tempo, a gente pode gastar trabalhando com vocês naquilo que verdadeiramente é o peso das perguntas lá na frente. Então, primeiro, ah, teve uns que disseram, mas eu já li, então você pode continuar lendo 2.100 páginas, não tem problema, se você já tem o físico, né? Mas se não, eu aconselho você a aproveitar. O Beneildo concordou, né? Eu falei com o presidente, né? Expliquei a questão das 2.000 e da dificuldade que até mesmo parece muito, né? Hein, Silvio? Tô dizendo, olha, eu dei aula em São Francisco do Sul há uns 20 anos atrás, parece que foi ontem, né? pois é. E faz 20 anos, ou quase 20 anos, né? Imagine, a gente tem 5 meses só para se preparar para. Daqui a pouco, piscou o olho, tá julho. Então, por isso eu pedi para ele aliviar a carga
e a gente trabalhar melhor, pelo menos aquilo que vai ser importante lá para as respostas e a prova mesmo. Aqui é o seguinte, né? Eu expliquei para algumas pessoas porque a gente pede, não é, para que os pastores, os candidatos leiam um livro de teologia. Primeiro, para dar uma sustentação doutrinária maior às suas respostas. Então, normalmente, quando a gente vai fazer a prova, eu sou o responsável pela pergunta da área de teologia, normalmente. No caso de vocês, eu não vou estar lá, tá? O pessoal tem pavor de mim quando diz que eu vou fazer o exame, o pessoal fica tomando quase que Rivotril e os panzinhos para se acalmar, né? Eu sou um cara legal e parece que pintaram uma coisa bem, bem difícil para mim. A prova é oral, pastor? Oral, oral, Oral. oral. É oral, mas o que eu vou fazer é uma grande preocupação que se tem, porque algumas pessoas ficam intimidadas, ficam nervosas. A nossa proposta aqui é deixar vocês prontos. Se vocês chegarem lá prontos, não, pode ser oral, escrita, pode ser de qualquer jeito, vocês vão se dar bem. Então, eu já estou há mais de 15 anos, né, junto à ordem, trabalhando com o exame dos pastores. E não é de desconhecido que a gente teve que reprovar muita gente. E muitas vezes a questão da reprovação era por falta de orientação no preparo para o exame. Muitos chegaram lá despreparados assim, e aí, às vezes, não teve um acompanhamento pastoral, assim, o pastor local ah, parece que não deu uma orientação direta, não é, de como seria, ou sentou com o pastor, simplesmente colocou e ele estudou a revelia, e quando chegou lá, ele não havia aprendido direito aquilo que era mais necessário, né? Então, o que acontece? Na área teológica, nesse último agora eu fiz sozinho, mas normalmente é uma banca de 3 que vão perguntar. E, às Sim, vezes, o que nós exigimos assim é que a resposta do candidato seja coerente com a confissão de fé que tem no manual. Só que, às vezes, a resposta não se torna muito clara, e aí alguns dos participantes da banca, eles pedem para que o indivíduo, ou o candidato, melhor dizendo, explique um pouco mais aquele determinado assunto. Então, sem o livro de teologia, ele vai ter dificuldade. Então, caso haja uma necessidade ou alguma participante da banca queira que o candidato exponha com mais profundidade aquele assunto que foi perguntado, então o livro de teologia, a leitura vai ajudar. É para dar lastro, para dar base, para dar mais segurança para o candidato na hora da resposta. Porém, o livro, necessariamente, você não precisa estudá-lo, é ler. É uma leitura obrigatória. O que vai perguntar lá, o que o relator vai perguntar é se você fez a leitura do livro obrigatório. Você vai dizer, eu li. As perguntas vão ser pelos temas que tem no manual, também na confissão de fé e tudo mais, mas é uma leitura obrigatória, justamente por força dessas respostas que às vezes eles questionam mais. E segundo, porque uma das funções primordiais do pastor é ensinar. E ele sim, não tem como ensinar se a gente não vê assim que o cara gosta de estudar, né? E se não gostar, quer ser pastor, tem que aprender, gente, porque é uma batalha bem grande que a gente estava com esses bombardeios tanto das falsas doutrinas, como com relação a essas ideologias anticristãs que têm encontrado espaço até mesmo dentro dos arraiais do povo de Deus, e a gente tem que ter uma doutrina segura para refutar isso. Então, leitura obrigatória desse livro, 500 páginas, você divide isso por 150 dias, então você vai ter uma ideia de quantas páginas, se for ler por dia. Então, o ideal, para mim, é que vocês conseguissem colocar na agenda de vocês um horário para estudar diariamente. Se não conseguir, colocar um dia, separar um dia para estudar, pelo menos até o exame. E aqui, volto a lembrar, gente, o meu trabalho maior aqui vai ser apresentar o programa do que vai cair e orientar vocês como estudar. uhum, O que vocês têm que responder, até onde vocês têm que responder, o que é exigido obrigatoriamente. Vou citar aqui um caso que
olha, se não harmonizar isso, não vai passar. É a questão da justificação bíblica da sua resposta teológica. Então, é muito comum, nós, ao estarmos fazendo a prova, perguntar ao candidato sobre determinado tema ou assunto da teologia, e ele responder aquilo que está no manual, no conceito, responder aquilo que está no livro, mas na hora que a gente pede justificação bíblica para ele, ele se perde, ele não sabe ir na escritura e embasar a resposta dele. Então, a referência bíblica, o referencial bíblico A igreja nas só vai, perguntas de teologia é algo obrigatório. só vai chamar O porque ele não candidato chama não apenas deve saber conceituar o tema, mais o mas que também deve referenciá-lo e mostrar que aquele tema a Escritura ensina. Tipo, o que é justificação pela fé? Então, a justificação pela fé, sem confundir com regeneração e santificação, é a declaração formal do juiz do último dia, no momento em que um pecador crê, de que ele está absolvido da culpa e da pena do pecado. Então, na hora que o indivíduo crê, ele simplesmente, o problema de condenação dele é removido, e é removido definitivamente porque a obra da cruz foi consumada. Então, essa declaração. E aí, aí ele vai perguntar, exponha isso biblicamente. Aí você vai ter que ir para Romanos 3, para Romanos, que é o texto mais clássico que nós temos para explicar Você quer pegar uma justificação pela vinha? fé, e aí por diante. Só um minuto aqui, tem gente com o microfone aberto. Pode deixar que eu fecho por aqui, gente. Pronto. Então, toda resposta que você for dar em termos de teologia, você vai ter que embasá-la com uma sustentação bíblica. Então, o manual, ele é bom nisso, né? A confissão de fé, ela é muito boa nisso, a doutrinária. Ela tem o conceito e embaixo tem umas 50 referências para cada conceito que ela proclama lá na confissão de fé do manual. Então, vocês já vão começando a prestar atenção nisso e em cada tópico. Eu acho melhor você chegar, quando chegar na parte do manual, você olhar. Tem aqueles textos que a gente já sabe de cor, gente. A gente pregando, pregando, pregando. Tem alguns textos das Escrituras que nós somos mais familiarizados com ele. Então, você chega naquela multidão de passagens bíblicas que tem lá no manual, nas explicações dos conceitos das doutrinas, e aí já marca aqueles versículos bíblicos que você já tem condições e já tem habilidade de pronunciar eles de cor. Então, tem que ter. Se você faz a resposta comigo, vamos dizer que você faz a prova comigo. Se você dá a resposta do conceito que está no manual e está na declaração de fé e não embasar biblicamente, eu não considero a resposta. Então, toda resposta tem que ter. E não precisa ficar nervoso, não, gente. Dá tempo a gente se preparar até lá, mas eu já estou dando essas dicas porque muita gente é prejudicado e muita gente é reprovado por força de não conseguir justificar biblicamente a resposta que ele deu teologicamente para a pergunta que foi dada. Então, pergunta, resposta tem que ser casada com a justificação bíblica de cada resposta que for feita lá. Então, nesse sentido, você já continua. E aqui, nesse caso do livro, nós damos ele para que verdadeiramente possa criar corpo e um conteúdo mais consistente nas respostas que vocês vão dar. Então, volto a lembrar, esse livro aqui eu entrei em contato, mesmo não tendo no mercado, mas ele é muito bom para aliviar o peso de 1.600 páginas de leitura para vocês. Então, sai mais barato imprimir para estudar do que ter que comprar, né? Deixa eu tirar ele aqui e deixa eu abrir outra questão aqui. Vamos lá. Aqui no livro, tudo ok? Então, mesmo que você já tenha lido 200, 100, 300 páginas, você já está no lucro aqui, no lucro bem grande. Aqui está o nosso folder com as explicações. Então, o que nós temos
a ordem, né, e o secretário da ordem vai entrar em contato com vocês que vão fazer a prova ou com a igreja para pedir a documentação, né? Isso não faz parte do meu trabalho, né? Então eles vão pegar toda aquela documentação de carta da igreja, carta do pastor, testemunho da sua esposa, o conselho de ética deve ir na sua casa conversar com a sua esposa para ver se ela vai dar o ok joinha para você no ministério, né? Se ela concorda com você sendo pastor, e aquela coisa toda, aí vem folha corrida da polícia, folha corrida da justiça, todo aquele aparato mais, como é que eu posso dizer assim, mais administrativo que é feito, então isso é feito pelo Conselho de Ética, então não é conosco. No que diz respeito a nós aqui, vai ser o preparo mesmo, a orientação para que você consiga chegar lá pronto para responder qualquer pergunta, da maneira que a pergunta deve ser respondida em qualquer área. Então, o que nós temos? Nós temos a prova teológica e nós temos a prova eclesiológica, não é? A teológica tem a ver com conhecimento doutrinário e a eclesiológica tem a ver com o sistema de funcionamento das igrejas batistas, que nós vamos aprender estudando o manual da Convenção Batista Nacional e o manual da Ormibam. Então, tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o funcionamento tanto da Convenção Batista Nacional como das igrejas batistas nacionais, nós vamos aprender estudando o manual da Ormibam e o manual da Convenção, né? Então, nesse sentido aí, vai cair nessas duas esferas. Então, uma coisa, ah, às vezes a gente faz teologia, mas a gente não liga muito por alguns detalhes. Então, desde já, eu quero que vocês, se não tem assim de cor na cabeça, comecem a se habituar com as terminologias usadas para definir ou para apresentar as disciplinas da teologia sistemática. Então, bibliologia, teontologia, ah, ramarteologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, escatologia. Por incrível que pareça, a gente, em alguns exames que a gente foi fazer, quando a gente usa, às vezes, esse termo técnico para falar da área que a gente vai fazer a pergunta, alguns candidatos se perdem. Não deveria se perder, né? Uma pessoa que aspira o pastorado, pelo menos essa questão de definição doutrinária, saber o que cada área da sistemática trabalha, ele deveria estar apto a isso, né? Imagina, do que é que trata a bibliologia, do que é que trata a ramatologia, do que é que trata a soteriologia, a escatologia trata de quê? Eu fiz essa pergunta no último exame, em um dos exames, né? E o candidato não tinha a mínima ideia do que significava escatologia, gente. Nem eu tentando ajudar, não deu jeito. Então, esses termos vocês precisam decorar. Como algumas coisas, quando a gente estiver estudando, principalmente a eclesiologia, parece bobagem, mas olha, vocês têm que decorar algumas siglas, decorar alguns nomes, que é quase 100% que eles vão perguntar sobre essas siglas e esses nomes. Então, a gente vai trabalhar isso com vocês lá. Então, nós vamos trabalhar a questão teológica, nós vamos trabalhar a questão eclesiológica, trabalhando os dois manuais, e mais alguns decretos que tem lá, que a gente vai construir um material e eles vão estar inclusos lá. Algumas. Algumas decisões que foram tomadas na convenção, que vocês precisam ter elas em mente, que possivelmente elas vão cair também. E aí, por último, vocês vão ter que escrever um artigo, né, sobre um determinado assunto que é definido pela Ormibam. Então, eu vou tentar, o máximo possível, ver se determina o tema do artigo já até o final do mês, para vocês terem um tempão também para trabalhar ele. Então, no caso do artigo, né, dependendo da área, eu vou fornecer para vocês a bibliografia e vou dar todo o aparato, toda a orientação, desde a estrutura, desde a maneira como vocês devem escrever. Então, eu vou orientar vocês também no artigo, para que
quando chegar a hora de entregar, ele esteja prontinho de acordo com as normas que são exigidas pela ordem. Então, basicamente, de forma geral, esse vai ser o nosso trabalho. Preparar vocês para o exame teológico, preparar vocês para o exame eclesiológico e orientar vocês vou orientar, tá, gente? Porque tem uma turma aí que quase que quer que eu escreva e entregue para ele e ele manda para a ordem, né? Então, não, eu vou orientar, você vai escrever, eu vou dizer, olha, o que você escreve primeiro, o que você escreve segundo, o que você escreve terceiro. Se tiver na linguagem alguma coisa que não esteja de acordo, eu vou orientar você para corrigir. A questão das citações e tudo mais, a gente vai estar ajudando vocês a preparar um trabalho que seja verdadeiramente coerente e que não dê muita dor de cabeça, não é para vocês. Então, esse é a nossa ideia pelos próximos 5 meses. Chegar você pronto para o exame teológico, deixar você pronto para o exame eclesiológico e fazer você chegar no dia, na semana do exame, com o seu trabalho, o seu artigo já entregue lá. Então, se a gente conseguir fazer isso nesses 5 meses, então vai ser uma tranquilidade para que vocês possam estar tranquilos, né? Metade do nervosismo vai embora se você chegar lá preparado. É uma banca, em parte, a coerência nas respostas é o que pesa, justificação bíblica tem que vir junto, e aí, se você está tranquilo, você não vai ter problema de ter surto branco ou alguma coisa desse tipo. Então, esse é o nosso objetivo nesses próximos 5 meses. Deixa eu sair daqui. E aí a gente vai dar só uma passada no conteúdo, gente. Parece pouca coisa, mas é muita coisa para estudar, sim. E aí, por isso que eu digo, ou você opta em separar, como a gente faz com o nosso devocional diário, né? Um momento do dia para todo dia estar estudando, ou você dá um jeito de separar um dia por semana, chega para a mulher, para a esposa, conversa, e diz, olha, eu vou ter que fazer a prova. A maioria de vocês trabalham secularmente, então isso ainda é outro problema para administrar o tempo assim, né? Mas vocês precisam fazer isso, né? Se quiserem verdadeiramente chegar lá, e ao chegar lá, chegar bem, né? Então, nesse sentido, eu oriento, assim, ou meia hora por dia. Às vezes o pessoal diz, não tem tempo. Tem uma música popular brasileira que diz que quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então, é meia hora antes do despertador. Se está com muito sono, o chuveiro faz o sono passar, mas tem que fazer um esforço para. E o pior disso, ou o melhor, é que isso deve se tornar a norma para o resto da vida, se você for ordenado e oficialmente, né, estiver tomando conta da igreja. Na verdade, a maioria de vocês, se não estão auxiliando, estão à frente de um trabalho. Então, estudar é a nossa tarefa maior, assim como a gente diz, né? A nossa tarefa maior. Deixa eu fechar essa janelinha aqui agora. Então, uma coisa que eu já oriento você, eu já conversei com o Bruno, né? A gente estava, antes do Fernando falecer, a gente estava preparando ele para o exame, então boa parte daquilo que eu vou falar para vocês aqui, a gente já falou para ele, mas veja bem, primeira coisa que você deve fazer, eu aconselho você já começar a pensar nisso hoje. Escreva a sua experiência de conversão e também escreva o motivo pelo qual você acredita que Deus lhe chamou para o ministério, né? Então, essas duas experiências aqui, esses dois testemunhos, né, como comumente é chamado, eles precisam chegar lá na ponta da língua, tá? Se o Conselho de Ética não fizer o trabalho dele presencial, né, mas normalmente nessa última gestão do Beneudo, ele vai na casa do pastor, né, e do candidato e conversa com ele lá. Então, você precisa ter na ponta da língua o seu testemunho de conversão e de chamada. Então, comece já a escrever, não é? Comece a escrever ele. Não precisa ser muito detalhado, né? Detalhado assim, porque às vezes as pessoas podem ser mais objetivos e contam muitas
experiências paralelas que não são tão necessárias assim para aquilo que a convenção espera ouvir. E nesse caso aqui, se você escreve seu testemunho, manda para mim, eu faço uma leitura. Se tiver alguma coisa que precisa ser acrescentado, se precisa, tem alguma coisa lá que não precisa dizer, você pode deixar de fora. Então, a gente vai estar orientando vocês a fazerem isso. Então, vocês precisam já escrever isso, né? Eu disse para o Bruno, quando estava com ele, olha, escreve, começa a escrever agora, por quê? Porque não dá para confiar na mente. Não, não, quando chegar lá eu falo, dá branco, gente. Dá branco. Então, se você escreve, lê, reescreve, lê, e vai, quando chegar lá, ele vai estar prontinho para sair, ou no caso do Conselho de Ética, se ele fizer a visita presencial, se ele não fizer, então essa pergunta vai cair. É uma das primeiras perguntas que vão ser feitas lá, né? Você vai ter que contar como foi a sua experiência de conversão, às vezes nem tanto com essa forma que eu estou perguntando aqui, né? Às vezes ele vai questionar você se você acredita que você é um convertido, né? E depois que você for questionado, se você bater o pé que ele vai pedir explicação, que você fale os motivos pelo qual deve se acreditar que você é um convertido. Então, nesse caso aí, se você já tem o seu testemunho pronto e as suas justificativas, isso vai ajudar muito lá. Então, primeiro vai ser a experiência de conversão, né? Então, isso aqui vai cair. Então, você não vai escapar dessa pergunta de maneira nenhuma. Deixa eu voltar aqui a tela limpa, vai. Segundo, o exame teológico. Então, todos os campos da, da teologia, todas as disciplinas vão cair, né? Desde bibliologia até escatologia. O problema é que, só uma questão, o problema que nós temos aqui na leitura do Grudem, do Manual de Teologia, é que nós não temos a parte de angiologia, né? Então, eu vou mandar um artigo para vocês à parte, né, para vocês fazerem essa leitura complementar, só sobre angiologia, e aí vocês vão ter como responder a tudo aquilo que está incluído no programa. Então, o exame teológico vai abordar a teologia propriamente dita, né? Normalmente a gente não trabalha definição de teologia, essas coisas, nós vamos mais para as disciplinas. Então, a doutrina das Escrituras, doutrina acerca de Deus, e aí vai entrar desde o caso da teologia própria, que fala de Deus Pai, como também da teologia como um todo, da Trindade, né? A cristologia da divindade do Filho e do Espírito, tudo isso vai estar lá. A doutrina do homem, a doutrina do pecado, que é a doutrina da queda, né? A doutrina da salvação. Dentro da questão da doutrina da salvação, vai ter a questão daquelas doutrinas mais conflitantes, né, de eleição e aí por diante. A doutrina do Espírito Santo no Grudem está incluído na doutrina da Trindade. Então, por isso que aqui não está pneumatologia, mas quando você estudar a parte de Deus, a doutrina de Deus, aí em especial a doutrina da Trindade, né, então você vai trabalhar a personalidade do Espírito Santo e aquela coisa toda da obra que ele tem que realizar e aí por diante. A doutrina da igreja, a eclesiologia, não a eclesiologia dos manuais, né, mas a doutrina da igreja, o que é a igreja, quem faz parte dessa igreja, como se torna parte dessa igreja e aí por diante. Aí possivelmente vai cair essa questão do dia do Senhor, né, do domingo, né, isso aqui se tornou uma coisa meio conflitante, mas você lê lá aquilo que está sendo explicado, principalmente na nossa confissão de fé lá, na nossa declaração de fé, e aí você vai ter uma ideia disso. A questão dos ministérios que existem na igreja, né? No caso da nossa convenção, nós temos os pastores, o pastorado, e aí na estrutura tem um pastor presidente e os pastores auxiliares, que dentro de uma fraseologia bíblica poderiam ser os presbíteros e aí por diante. Aí temos os diáconos, né? Temos na estrutura batista, na nossa convenção, nós temos os pastores, nós temos os diáconos e os evangelistas, né? Que nem toda igreja tem evangelistas de tempo integral, né? Normalmente nós trabalhamos essa realidade a partir da grande comissão, mas o ministério de evangelista hoje é reconhecido pela convenção.
Possivelmente vai cair perguntas sobre o apostolado moderno, né? Infelizmente, vez por outra a gente se depara com essa realidade. A Convenção Batista Nacional não reconhece o ministério apostólico para o dia de hoje, apesar de muitas vezes em algumas das nossas igrejas nós vemos, entre aspas, né, apóstolos serem convidados para ministrar, mas nós não reconhecemos, a convenção não reconhece a questão do ministério apostólico nesse sentido, então nós possivelmente vai cair perguntas sobre essa área, a questão da liberdade religiosa, não é? Vai cair aqui também a questão da nossa relação com as demais denominações, como nós nos portamos em relação a isso, e aí vem a questão da escatologia, né? A escatologia com relação tanto ao estado intermediário, né? Por incrível que pareça, é que eu vou dar deixa, né? Não deveria, mas vou dar. A quantidade, muitas vezes, de candidatos que, quando nós chegamos no estado intermediário agora, para onde vão os mortos antes da segunda vinda de Jesus Cristo? E pasmem, né? Eu já perdi a conta de candidatos que responderam que depois que a pessoa morre, a alma vai ficar dormindo até Jesus Cristo voltar. Na mente dele funcionava a ideia do sono da alma, né? Então, alguns têm dificuldade de enxergar nas Escrituras, para aquele que morre sem Cristo, a punição imediata no inferno, e para aqueles que morrem em Cristo, eles já irem direto para o paraíso, como foi o caso do malfeitor lá na cruz, né? Então, vai se trabalhar a questão do estado intermediário, e depois vai se trabalhar a questão, depois da segunda vinda de Cristo e do juízo final, e aí tem a questão dos justos serem levados para o novo céu e nova terra, serem julgados para receber o seu galardão, e os ímpios comparecendo diante do trono branco lá de Apocalipse para receberem a sua sentença e serem lançados no lago de fogo para morrer eternamente. Então, trabalhem essa questão de escatologia, isso aqui tem que estar bem claro. Normalmente, nós não nos preocupamos em correntes da escatologia. Tanto que, quando você for estudar o manual, você vai notar que o manual não se preocupa com questões de pré, pós, mid, ou pré, pós ou no que diz respeito à tribulação ou ao milênio, né? Simplesmente ele coloca lá aquilo que as escrituras ensinam de básico, né? Então, quando nós pensamos em escatologia, pensamos nos acontecimentos do fim. Então, nós estamos principalmente pensando na experiência da igreja nesse mundo, estamos pensando na grande tribulação, na manifestação do anticristo, na segunda vinda de Jesus Cristo, no estabelecimento do juízo final, na condução da igreja para o seu novo lar, depois de passar pelo julgamento, e julgamento assim, né? Depois de passar pelo pódio para receber o seu galardão, e os ímpios para serem julgados por suas obras e serem lançados no lago de fogo. Então, todo esse trâmite precisa estar em mente, nessa estrutura, não é, básica. E ela é uma estrutura que está em todas as linhas, tá? O que diverge nos posicionamentos pré-milenista, amilenista e pós-milenista, e pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista, é a maneira como nós explicamos. Então, a distinção das correntes está na explicação de como vai acontecer. Mas a coluna vertebral é a mesma, né? Sem, na nossa declaração de fé, está explícito o posicionamento batista nacional, mas o posicionamento normalmente é pré-pré, tá? É pré-milenista, pós-tribulacionista. Mas só que, se você for para a declaração de fé, não é tratado essa questão. Só está ali a coluna vertebral dos acontecimentos. Grande tribulação, anticristo, segunda vinda de Cristo, julgamento final, igreja sendo levada para o novo céu e nova terra, e os ímpios serem punidos e lançados no lago de fogo para sofrer eternamente. Então, a estrutura da escatologia, ela trabalha isso. Então, lembre disso. Temos a bibliologia, que é a doutrina das Escrituras,
teologia própria. Normalmente a gente não cobra muito isso, a gente já trabalha até ontologia de forma geral, né? Ou se a pessoa atribuir o nome teologia, a gente considera, né? Depois temos a cristologia, né? Que é a doutrina de Cristo, temos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, temos a antropologia, que é a doutrina do homem, a ramateologia, que é a doutrina do pecado, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, temos a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e temos a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, incluindo aqui, como está no programa, não é? Por isso que eu vou pegar um artigo bem coerente e mandar para vocês sobre angiologia. Se cair alguma pergunta, eu nunca vi, nesses anos todos que eu trabalho, se perguntar alguma coisa sobre anjo no exame da ordem, né? Mas se aparecer alguém que perguntar, então uma leitura no artigo vai ajudar você a estar preparado para essa pergunta, né? Aqui existe a declaração de ética pastoral da convenção, eu vou enviar para vocês, vai estar na apostila, né? Então, aquilo que a ordem ou a ordem espera de um pastor, então todos os fundamentos que ela espera vai estar nessa declaração, eu vou enviar para vocês. Então, essa aqui vai ser uma das coisas que a gente vai ter que estudar. Depois vem a questão do preparo pastoral. Isso aqui deve ser perguntado, tá? Na eclesiologia, não na teologia, quando estiver trabalhando as questões da convenção, a perspectiva do pastor, principalmente da pessoa do pastor, então você vai ser questionado como é a sua vida devocional. O tempo que você gasta estudando, entendeu? Então, nesse sentido, como é o seu preparo, né? Tanto no que diz respeito ao conhecimento bíblico, como ao conhecimento teológico, e também com relação aos conhecimentos de maneira mais geral, que de alguma maneira afeta a vida da igreja. Imagine, nós vivemos na era da ideologia de gênero. Hoje, todo pastor precisa saber explicar essa loucura do mundo aí. Nós vivemos na era da ressignificação do padrão do casamento, não é? Então, nós precisamos, um exemplo, um que está bem evidente agora, não é? E está chegando no Brasil, não de forma oficial, mas quando começa a chegar assim de forma clandestina, essas loucuras não vai demorar muito tempo, que é o caso do poliamor, não é? De uma pessoa ter o direito de casar com quantas pessoas ela quiser, e do sexo que ela quiser, né? Então, uma pessoa pode, já existe isso em alguns países do mundo, já foi aprovado. Então, o indivíduo nesse país pode ter 3 esposas. Uma esposa pode ter 3 maridos e tudo no oficial, né? Com certidão de casamento e tudo. Então, eu acho que não vai demorar muito isso chegar aqui. Vai ter que lidar com a questão do casamento ou união estável ou homoafetiva, não é? E toda essa bagunça que a gente vê aí, né? Ou lidar com a questão dessas novas eclesiologias que têm surgido nos nossos dias, né? Hoje, talvez a mais impactante, né, seja a questão das instituições religiosas inclusivas. Eu não vou chamar de igreja porque não é, né? E aí temos aqueles detalhezinhos e a parede preta, essas coisas todas. E aí, quando a gente começa a estudar, descobre que existe uma distorção doutrinária, eclesiológica, muito drástica, assim, né? Quando algum tipo de mudança, principalmente da perspectiva que existe hoje, acontece. Então, não é só tinta na parede, existe toda uma desconstrução da eclesiologia bíblica por trás disso, de foco, de objetivo e tudo mais. Então, a gente precisa estar preparado para trabalhar com essas coisas, se verdadeiramente nós quisermos estar seguros no nosso trabalho pastoral. Então, como você se prepara, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida espiritual, para estar pronto para guiar o povo na verdade? Então, essa aqui, do mesmo jeito que o seu testemunho pessoal lá em cima, você já começa a pensar e a escrever sobre ela. Porque isso aqui você vai ter que responder, não tem como escapar disso aqui. Aí depois vem a questão da prática, da eclesiologia prática, né, daquilo que nós
exercemos e executamos no nosso trabalho pastoral. Então, vai cair a questão da ceia e do batismo, né? A questão da mordomia, que vai entrar a questão da administração, vai entrar a questão da maneira como se administra financeiramente, aquela coisa toda. Aí vem a questão da grande comissão, como você vai se relacionar com isso aqui. E aí, quando a gente estiver trabalhando os manuais, principalmente quando formos para os departamentos da convenção, né? Eu vou usar esse termo aqui para ficar mais fácil, né? Que a gente trabalhar com a própria Ormiban, né? Que é um departamento da convenção, quando trabalhar com a Jami, né? Que é mais internacional, com a CEMI, essa coisa toda. Então, você vai ter que responder as perguntas com relação à evangelização e missão, desde a igreja local até a sua relação com a convenção, a partir do manual. A questão da educação cristã, não é? Nós temos, pelo menos a última vez que eu vi, nós temos 22 seminários teológicos no Brasil, né? Então, quando você tem alguém que você acha que tem aptidão para o ministério e a igreja local tem condições de pegar esse indivíduo e conduzir a um preparo teológico, então, saber que a nossa denominação tem seminários teológicos espalhados pelo Brasil, eu acho que o único, ou nós somos um dos poucos, eu acho que tem um ou dois ou três só estados que não tem o Seminário Batista Nacional no estado. Estávamos abrindo, né? Ele iria começar a funcionar agora em 2025, mas eu não gosto de dizer infelizmente, né? E é infelizmente porque a gente perdeu a relação de proximidade e convívio físico, né? Mas, por outro lado, quando a gente pensa onde o indivíduo está agora, onde o nosso irmão na fé está lá no paraíso com o Senhor, isso faz a gente ficar naquele conflito de Paulo, que não sabia se era melhor morrer ou continuar vivo, né? Porque enquanto morria, se era para produzir fruto para o reino, era necessário que ele estivesse. Mas, se ele partisse, era muito melhor, incomparavelmente melhor, porque ele estaria lá com o Senhor. Então, estava tudo certo, mas veio o falecimento do pastor Osmar, né, que era o presidente da ordem na época, que estava no meu pé, né, para que eu preparei tudo, desde estatuto, desde programa de ensino, né, tudo, a questão das disciplinas que seriam ensinadas, mas antes de nós íamos abrir, eu acho, matrícula em julho, e ele aprove o senhor levá-lo, né? Então, nós temos cerca de 22 seminários batistas nacionais espalhados pelo Brasil. Então, nesse sentido, nós, na questão prática, pode surgir alguma pergunta na questão do preparo, se você tiver um candidato para onde você vai mandar como um pastor da igreja. Então, isso aqui pode cair. A questão da realidade da família e do convívio em relação ao mundo ao nosso redor, aconselhamento, né? E aí nós temos a questão do aconselhamento bíblico, né? Que deve ser praticado, e aí nós vamos trabalhar isso. Aqui, possivelmente, eu não posso mandar as perguntas para vocês, né? Mas, nesse caso aqui do aconselhamento, é apresentado alguns casos para vocês, né? As perguntas, elas vão ter relação com algum caso. É parecido com aquelas perguntas de matemática, né? Fulano tem duas laranjas e ele tem 10 laranjas e ele perdeu um terço dessas laranjas. Quantas laranjas sobraram, né? E aí você vai ter que quebrar a cabeça para fazer a conta. No caso do aconselhamento, possivelmente, que essa não é a minha área, né? A área dos pastores que trabalham com a parte mais da convenção, né? E da igreja, da estrutura de funcionamento e aí por diante, possivelmente ele vai tratar alguns casos. Hoje em dia, tipo, chega um homossexual ou um casal não, um parzinho, né? Porque não existe casal homem do mesmo coisa, o casal é macho e fêmea, né? Mas chega um parzinho lá querendo congregar na igreja e você precisa sentar com ele e você vai ter que mostrar para ele que não tem como eles se congregarem, se tornarem membros da igreja, vivendo naquela condição e tudo mais. Então, como você vai tratar uma questão dessa? Vai surgir talvez uma pergunta na área de casamento, o casal está querendo se separar, e aí como você vai trabalhar esse problema que está levando ele para
ou fazendo com que eles desejem isso e aí por diante. Então, na área de aconselhamento, será apresentado alguns casos, e aí você vai ter que expor assim de que maneira você lidaria com isso, né? A questão do relacionamento com outras igrejas, né? Que hoje é um problema. Antigamente, quando evangelizava e não tinha uma igreja nossa, a gente dizia, olha, vá na igreja mais próxima da sua casa, não é? Hoje em dia não dá mais. Não dá mais. Você tem que fazer de tudo para que aquela pessoa, de alguma maneira, venha, caminhe com você, na esperança de que ela tenha um fundamento de fé que possa fazê-la crescer saudavelmente, porque é uma coisa bem complicada assim, né? Então, tem muita instituição religiosa que tem nome de evangélico na porta de igreja evangélica, mas que não é, né? Nem de longe pode ser chamado de igreja evangélica, que não tem como a gente se relacionar bem com esse tipo de instituição, né? Vou citar aqui um caso, né? A minha filha mora em Floripa, né? Ela agora está morando no continente e está procurando uma igreja para congregar que seja próximo da casa dela, né? Então ela foi numa presbiteriana que parece uma Assembleia de Deus. Foi em outra igreja que o pastor só falava dele no púlpito. Foi na outra que só falava em dinheiro, né? Então a gente tá vendo assim, mas é complicado hoje. E aí, como é que a gente vai se relacionar com esse pessoal aqui, que a perspectiva deles de cristianismo, de igreja, é quase empresarial do que missional, né? Ou teológica, diretamente falando. Então, a gente possivelmente vai cair perguntas nessa questão dos relacionamentos que nós vamos ter com igrejas e denominações, e agora nessa era da como é que se dessa divisão do país, possivelmente vai cair alguma pergunta sobre a relação, como a igreja deve se relacionar com o Estado, né? Então, nesse sentido, todas essas, só para você não ficar assustado, tá? Tudo isso aqui tem no manual, tá? Manual dos Batistas Nacionais, na pragmática lá, a Batista vai estar tudo lá. Então, não precisa ficar quebrando a cabeça agora, como é que eu vou responder isso? Não, depois que você lê, tanto que uma questão que seria muito bom, não é? Depois que a gente chegar lá, era que você desse um jeito de ler tanto a declaração de fé como essa parte da pragmática, ler toda semana, até o dia do exame. Ou uma semana ler a declaração de fé, outra semana ler a pragmática, outra semana. Isso aqui precisa estar na ponta da língua. Essa parte aqui, tanto que quando o Bruno já passou comigo, né, nessa fase, mas quando a gente chegar no manual, eu vou apresentar o manual, vocês têm que ler ele inteiro, de capa a capa, só que você não precisa estudar ele inteiro. Você vai ler e aí eu vou marcar as páginas que você precisa estudar, porque vai cair, as perguntas vão cair dali, não tem como escapar. E aí nós vamos trabalhando como você deve responder, o que você deve responder, o que não deve responder, e aí a gente vai ajudando vocês a construir respostas que sejam ah, firmes, assim, que estejam de acordo com as convicções de vocês e que satisfaçam a banca, né? Sem precisar vocês quebrarem cabeça e se estressar. Então, temos a declaração doutrinária da Convenção Batista Nacional, está lá no manual, o Pacto das Igrejas. Isso aqui vocês precisam estudar. Não precisa quebrar a cabeça, é uma folha só, tá? Às vezes, quando você imprime, dependendo do tamanho da fonte, vai para duas folhas, mas é uma coisa bem tranquila. Na verdade, para ser ordenado, você vai ter que assinar isso aqui. É um documento, né? É um juramento, alguma coisa assim, que você se compromete com as decisões que foram tomadas no complexo acerca dessas coisas. Aí vem os princípios batistas, a, a estrutura e funcionamento da Convenção Batista Nacional. Isso aqui, algumas coisas você vai precisar saber. E aqui, principalmente nessa questão aqui da estrutura, né, nós vamos ter aqueles departamentos, né, aqueles braços da convenção que funcionam para ajudar na logística do trabalho. Tipo Ormiban, tipo CEMI, tipo JAMI,
tipo o FB, que é a União Feminina lá, a questão do Juban, que é da juventude e tudo mais. Esses acrônimos ou acrósticos, né? Você precisa ter eles decorados, precisa definir o que é, tá? Isso aqui, eu já vou dar deixa agora, né? Esses departamentos, você precisa saber explicar o que são e para que servem. Então, à medida que você for lendo o manual, quando chegar nesses acrônimos, acrósticos aí, da Ormiban, Juban, o FBN, e vai por diante, e aí por diante, né? A SEMI, JAMI, aí por diante, o que é que você faz? Você grifa lá e coloca do lado, eu preciso decorar isso aqui. Porque às vezes cai a pergunta sobre esses departamentos, pede para você citar tantos departamentos e no que cada um deles trabalha. Então, normalmente é 4, 5 que eles pedem para isso. Então, vocês já vão começando a ambientar com essas siglas, né, que distinguem os departamentos da convenção e que cada sigla ela significa, né? Questão da estrutura, de funcionamento, a questão de diretoria, do que é composta, né? A questão do complexo, que é o órgão, enquanto nas nossas igrejas a voz maior é da Assembleia, na convenção é do complexo, né? Então você vai ter que saber explicar o que é complexo, essa coisa toda lá, que a gente vai aprender à medida que estiver estudando os manuais da convenção. Aí vem, por último, a questão do artigo, né? Que eu vou tentar com o Beneildo, já que temos até julho, possivelmente, então que ele já comece a pensar nos temas que podem ser apresentados aqui, né? Normalmente a gente sugere alguns, então nós vamos ver com ele lá quais são os temas que nós vamos disponibilizar, e aí você escolhe um dos temas, e aí, depois de escolher o tema, a gente vai tentar encontrar bibliografia para que você não precise quebrar a cabeça, né, com isso, e vamos dar a estrutura para mostrando para você o que você deve começar primeiro, segundo, terceiro, e aí por diante. Então, o artigo deve ser feito, né? E é a convenção que determina o tema. Então, a convenção não, a ORMBAN, ela vai mandar para vocês uma série de temas que vocês vão escolher e vão escrever nele. E vai. Aí aqui embaixo vai ser isso aqui a gente vai trabalhar só na última semana, né? A gente vai dizer para vocês como vai acontecer o processo lá, desde a sua chegada lá e a entrada, como vai ser todo o processo. Na verdade, a gente vai dar um spoiler para você antes de você entrar na sala para fazer o exame, né? Então, quando você entrar lá, o que vai acontecer lá, a parte das perguntas, que nós não vamos dar as perguntas para vocês, a parte das perguntas, então, vocês vão ser orientados sobre tudo aquilo que vai acontecer lá, que é justamente isso aqui que nós vamos trabalhar. E aqui nós vamos começar a trabalhar a planilha organizando o estudo de tudo aquilo que vocês têm que fazer, né? Então, vocês vão receber uma planilha semelhante a essa aqui, com datas, né? Com todo o organograma de data e aquilo que deve ser lido cada dia, que deve ser estudado. Quando tiver alguma coisa importante, a gente vai marcar. Olha, isso aqui tem que ir na ponta da língua. E aí vocês vão trabalhar isso, se Deus quiser, então você chega lá tranquilo, né? Só tem mais uma coisa, isso aqui vai ser discutido à medida que a gente for trabalhando lá. E por último, eu não sei se vai se tornar viável, né? Com a última turma que eu preparei, nós fizemos como é que o cursinho faz precedendo a prova, é um simulado, não, tem outro nome que eles dizem, né? Mas eu acho que é simulado, né? Como é que é o nome daquilo que eles fazem, os cursinhos antes da prova? O cara vai fazer a prova no domingo, no sábado está todo mundo lá. Intensivo. É uma coisa parecida com intensivo, é mais. Mas é É uma. um teste simulado, pastor. Então, o que É, eu é tive. um teste simulado. Ok. Então, eu tive uma Teste, turma aqui que eu preparei, né? E um dia antes da prova, a gente fez o simulado, né?
Uhum. uma semana antes. Então, se der certo, o que é que a gente faz? A gente pega uma série de perguntas nessas áreas que vocês vão fazer e a gente faz a pergunta e responde. E começa a mostrar para vocês, respondendo as perguntas, como vocês devem trabalhar a resposta de vocês. Porque, na verdade, o conteúdo vai estar todo lá se vocês estudaram, né? Só para que vocês possam chegar lá e ter uma ideia, né? Quando a pergunta surgir, você já tem uma noção disso, né? Mas se der certo, aí a gente pode fazer o mais distante. Todo mundo aí mora perto, aqui, pelo menos aqui, né? O mais longe sou eu de lei, né? Eu jogo de lei dentro do carro e a gente marca em alguma. Vocês estão tudo próximos aí, né? Pode ser em Camboriú ou coisa, e aí vai todo mundo para lá um dia e a gente passa um dia inteiro fazendo esse simulado, esse intensivo, mostrando a vocês as possíveis perguntas e como vocês devem trabalhar as respostas de vocês, para vocês estarem, pelo menos, familiarizados com as questões. Ok? Uhum. Agora, perguntas de vocês. Se tem alguma pergunta, algum questionamento sobre ou o curso todo ou até as questões lá. Silvio, está Por aberto? enquanto, tá Oi. tudo ok, pastor. De minha parte, tá tudo ok. Só uma coisa que eu não falei, né? Normalmente dura umas 2 horas, tá? A prova. É 1 hora de perguntas sobre eclesiologia e 1 hora de perguntas sobre teologia. E a prova, normalmente, ela vai ser num local só para todo mundo? Aham. Ou são várias datas em Não, regiões não, não. diferentes? É no mesmo. O que ocorre? Um exemplo. Se eu posso, você pode chegar e dizer, olha, eu quero que a prova seja aqui em Joinville. Então, a igreja tem que custear as despesas de toda a banca que vai formar o concílio para a prova. Sei. Então, agora, se tem uma reunião da Ormiban em algum lugar, o que acontece? O candidato vai para lá e faz a prova e a igreja não tem que arcar com essa despesa toda. A despesa da igreja é enviar o candidato para Sim. lá, entendeu? Mas a igreja local pode pedir que o exame, particularmente do seu candidato, seja feita na igreja, só que ela tem que bancar toda a despesa do pessoal que vai fazer a prova. Aham. E quantas pessoas normalmente fazem parte dessa comissão? 3. 3 pessoas. 3. Uhum. São três pastores filiados ao Orbiban que vão lá. Normalmente a gente tem a parte da Orbiban que é responsável pelo exame, né? Uhum. Normalmente, Ok. normalmente eu sou chamado, mas no caso de vocês aqui, pode ficar tranquilo que eu não vou estar lá, né? A não ser para dar apoio moral, né? Mas para o exame, justamente por isso. Eu preparei o semestre passado e quando ele fez o exame, o presidente pediu, dá para você ver me envolver. Eu disse, olha, não posso, porque é uma questão de ética. Se você quiser, eu já mando a nota dele daqui. Porque foi eu que preparei ele para fazer, ele saiu-se bem. Não teve problema com o trabalho, Aham. não teve problema com a resposta, nada, nada, nada. Então, por isso, esse ano, pelo fato da gente ter lidado, e muitas vezes, ao reprovar um candidato, perceber que ele foi reprovado porque não foi orientado, e aí, volto a dizer, para aqueles que estudam conosco, né, a gente já tem um curso de teologia de graça desde que eu estou aqui, né? Quando não era da Uhum. igreja local, tudo. Esse ano, eu disse para eles, eu estou sem igreja, então eu ajudo vocês de um lado e vocês nos ajudam do outro, né? Então, é a primeira Sei. turma, assim, que a gente colocou uma taxa, né, para que a gente possa, pelo menos nesse tempo, acho que vai ser 1 ano ou 1 ano e pouco que a gente está sem pastorear, conseguir recursos para manter a família, né? Então, por isso que a Aham. gente estabeleceu uma taxa, só que eu peço a vocês, se vocês conhecerem alguém chegar para vocês e dizer, "Bah, eu preciso fazer o exame, não tenho como pagar aquela taxa", não precisa, tá? Se uma pessoa precisar fazer e não tiver condições,
ela pode vir, eu vou treinar do mesmo jeito, dar o material do mesmo jeito, porque não, a taxa é só uma questão é mais minha, explicando a minha condição para vocês, e vocês podem me ajudar dessa forma agora, né? Mas se a pessoa não tem condições, ela pode fazer, como pode fazer os cursos que a gente dá gratuitamente. Agora a gente vai montar uma estrutura que os cursos vão ter uma taxinha para quem quer fazer, mas se não tiver a taxinha, pode fazer de qualquer jeito, faz parte. E, O pastor Renildo, Oi? essas reuniões que nós vamos fazer vai ser nas quartas ou vai ser nas terças-feiras? Não, terça-feira. Ah, beleza. Porque eu coloquei, quando eu pensei em fazer, lembra que eu perguntei, te perguntei qual era o dia que normalmente Sim, vocês estavam livres? porque é melhor que terça é melhor que quarta. Quarta a gente sempre tem culto, né? Sim, sim, aí eu E na coloquei na Jair, e terça nas outras porque igrejas aí. para Tranquilo. alguns se entrar em choque, eu digo, olha, conversa com o teu pastor local, olha, eu estou me Ah, preparando, o dia da aula do preparo é terça-feira, vai ficar gravada a aula, vai, mas você não vai poder tirar dúvida como tira num momento como este, né? sim, sim. Como a gente sempre faz, ó, na segunda-feira, Sim, sim. apresenta o material e aí abre espaço para vocês tirarem as dúvidas, fazer os questionamentos, e a gente vai respondendo tudo para vocês em tempo real. A Uhum. leitura que vocês forem fazer paralela, o WhatsApp vai estar lá toda. A gente fez aquele grupo. Pergunta tem que ser feito um particular, porque ninguém pode escrever nada naquele grupo, só eu, né? Para ninguém ficar mais com um grupo sobrecarregado. Mas todas as pastor, respostas eu vou botar geral, né? Tanto para vocês como para quem perguntou, né? Para que vocês. Ok. pastor, Oi, no meu caso, eu tenho um problema na terça. Pode ser conciliar assim? oi? No meu caso, o problema é na terça. Porque vai ficar gravada a aula, né? Tá, e posso acompanhar na aula gravada, então. Aham, e tirar as dúvidas comigo no particular. Tá, Não tem beleza. problema nenhum. Obrigado. Uhum. Mais alguém? Alguma pergunta? Qual dos dois Ismael está aqui, hein? Sou eu? Não, aqui tem dois Ismael escrito. Tem dois? É, Deixa eu ver aqui. Ah, Participantes. cebola. Ah, eu vejo cebola. aqui. Caiu. Ah, tá, não. Aqui nos participantes tem só um, que é o iPhone do Isma. A minha, a minha dúvida ali é o seguinte: o senhor falou que o exame ele demora 2 horas mais ou menos as respostas ali, né? O, o, como é que fala? A conclusão da prova ali, se a pessoa foi aprovada ou não, é dada no mesmo dia, no final do exame? Como é que funciona? No mesmo dia. Depois do exame, que concluiu o exame, todo mundo aí já é comunicado a aprovação. Não se dá nota, assim, se você tirou 7, 8, coisa não te dá. É só se foi aprovado ou não aprovado. E No final, caso não seja aprovado, é dado alguma justificativa para a pessoa se aperfeiçoar naquela situação específica? não, não. Veja bem, normalmente, vamos pensar no ensino teológico, na construção teológica. Nós temos algumas doutrinas que elas não podem ser mexidas de forma nenhuma. Você não pode chegar lá e dizer, eu sou unicista. Esse negócio de trindade é amodal, né? Só existe um Deus, que esse negócio de 3 pessoas não existe, apenas o mesmo Deus que se manifestou no Antigo Testamento como Pai, no Novo Testamento como Filho e depois na era da Igreja como Espírito Santo. Não vai dar isso aí. Você vai lá e diz que Jesus vai ter dificuldade com a divindade de Jesus Cristo. Então, ou que a salvação é pela fé mais o esforço, mais a parte do pecador. Aí vai mexer com doutrinas cardeais. Agora, vamos pensar na escatologia. Normalmente, o maior problema que a gente tem é com escatologia, tá?
Essa questão de sono da alma, de coisa, destino dos mortos, um estado intermediário agora, com relação ao anticristo, a segunda vinda, a grande tribulação. Então, a maior parte dos problemas que a gente tem de conflito, de respostas, é justamente nessas áreas. Por quê? Porque temos várias correntes, né? Então, o que é que a gente faz? No caso desse, a gente aprova o candidato e ele faz um trabalho à parte. E depois ele entrega. Nós não reprovamos se a questão é nas explicações, muitas vezes, por força de correntes que tem. Mas se a deficiência dele está na parte de que é a estrutura da coluna vertebral, vai chegar lá e dizer que a Bíblia tem erro, que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é. Então, essas coisas aí é um desastre, né? Então, infelizmente, às vezes no exame a gente colhe essas pérolas. No caso de vocês, eu vou fazer de tudo para elas não aparecer. Mas se entendeu, Ismael? Se é nessas questões que faz parte de correntes, da maneira como vai se explicar, né? Eu recebi aqui em casa Eu. o editor da Vimalgo, daquela editora lá que ela trabalha com escatologia, que é quase a adivinhação, né? E eu sentei com o editor e disse para ele: a gente não vai discutir escatologia aqui em casa, nem vai brigar, porque em termos estruturais a gente acredita na mesma coisa, que vai ter um anticristo, uma grande tribulação, o Cristo vai voltar, vai ter o arrebatamento da igreja, tá? Vai ter o juízo final, os ímpios vão ser lançados no lago de fogo e os crentes vão ser levados para o novo céu e nova terra. A diferença da gente é na hora de explicar isso. Então a gente não vai brigar por cada uma explicação. Mas o que me chamou a atenção é que quando eu disse isso para ele, ele parou, ficou bem sério e disse: eu nunca pensei dessa maneira. Então a coluna, ela não pode ser mudada. Mas na hora que explicar, eu não sei, um exemplo, a maioria de vocês já tiveram contato com curso de teologia, não sei qual foi a linha que trabalharam lá. Então, quando essa linha diverge um pouco da Batista, aí é pedido para que você faça um trabalho e você não é reprovado por causa disso. No caso ali, ou seja, a gente não pode mexer no dogma, né, nos dogmas do evangelho, né? Na base ali. Agora, uma questão específica doutrinária, uma vertente ali, uma visão diferente, dependendo de como for, é ajustável, né? Vai se pedir para que você faça um trabalho naquela área. E você justifique isso, né? No caso no sistema, vamos pensar no sistema batista, né? Não é, no caso da convenção, o exemplo, vamos pensar no presbiteriano. Se você não concordar 100% com a doutrina presbiteriana, se de alguma forma você divergir, você jamais vai ser ordenado e vai ser aprovado. É quase inspirado assim. No caso batista, há uma certa flexibilidade nisso. Então, não é exigido, assim, em termos conceituais, que, se bem que agora os papelzinhos lá, como é que eu posso dizer assim, você vai assinar alguns requerimentos que quase atesta isso, né? Mas não era necessariamente exigido que o pastor tivesse 100% de concordância, porque isso é um trabalho muito difícil. Imagine, aqui no estado são 60 e poucos trabalhos. Você junta no Brasil todo, eu acho que são 4.000 e poucos. Se você pega só os pastores, você 4.000 e poucos pastores. Pega os auxiliares, a gente trabalha com 6, 7 mil cabeça e querer que todo mundo pense 100% do mesmo jeito é impossível. Por isso que nessas questões que são mais de correntes e de vertentes, aí nisso aqui a gente é maleável. É bem maleável assim. E aí você vai escrever um trabalho justificando por que motivo você pensa daquela maneira, e aí vem a mesma coisa da resposta teológica que eu digo. Você vai ter que justificar biblicamente. Então, um exemplo, cai um trabalho desse na minha mão. Eu posso não concordar com a maneira como você interpretou o texto, com a forma ou o método de interpretação que você usou, só que eu não vou desconsiderar a liberdade que você tem de optar por uma maneira diferente da minha, entendeu? Eu não há
a reprovação porque você discordou num ponto ou no outro. Então, é isso que acontece. Então, se não é na coluna vertebral, então a gente pede um trabalho que a pessoa justifique biblicamente, e isso aí não vai afetar na aprovação ou desaprovação dela. A não ser que seja uma coisa bem, bem louca assim, né? Tipo, há alguns anos atrás, a gente, antes da igreja de Joaçaba, que tem agora, está funcionando, nós fomos lá e fechamos a Igreja Batista Nacional lá. Mandamos o pastor tirar a placa da frente, porque não dava, gente. Você podia dizer que era uma mundial, uma universal, a mistura das duas, com eu nem sei o quê. Então chegamos lá e foi pedido para o cara tirar a placa. Ficou 3 anos, depois de 3 anos abrimos de novo. Então, às vezes acontece isso, mas o normal não. Então, nesse caso aí, se de alguma maneira alguma resposta sua divergiu um pouco daquilo que normalmente é defendido pela denominação, se não é na coluna, que é inegociável, então você vai fazer um trabalho e isso não vai afetar a sua nota. Entendeu? Entendi sim, beleza. Dinei? Esse aqui é o meu chefe agora, pelo menos um tempo do mês, né, Dinei? Eu digo, eu fui Tudo certo? 23 anos pastor-presidente, e eles eram auxiliar, né? Agora eu sou o auxiliar e eles são o chefe. Por enquanto tá tudo certo. Tá bom. Então, veja bem. Terça-feira. Aí, Silvio, olha, qualquer tipo de dúvida, pergunta, qualquer dia, só é mandar para mim que a gente tira. Já que tu vai ter que Tá bom. assistir no gravado, Uhum. né? Mas fora isso, Mas, mas dependendo, de repente até algumas eu participo terça daí, tá bom. Mas sempre tá que bom? precisar, né, depois da aula, o resto da semana, qualquer pergunta, qualquer dúvida, quando estiver fazendo as leituras, qualquer Uhum. pergunta, qualquer dúvida, manda no Zap e a gente vai estar disponível para responder todas elas. Aham. As perguntas, assim que a gente manda, elas ficam compartilhadas para todos. Não, eu respondo no geral. Você manda no particular, porque a gente sabe, eu tenho Tá. um monte de grupo, né? Tem tanto grupo no meu celular que às vezes eu nem me lembro onde é que eu estou, né? Aí o pessoal me bota e eu não saio. Mas Sim, tem sim. pessoas, por exemplo, abrir um grupo de vocês. Alguém já disse, eu já estou cheio de grupo, Uhum. o pessoal vai postar um monte de mensagem ali, porque o pessoal gosta de ficar botando bom dia. Então, para não ter mais um grupo É aqui isso. no celular de vocês, só eu posso postar no grupo. Então, esse grupo É do isso. Eu sou preparatório, econômico nisso. só eu posso postar. Agora, quando você tiver uma pergunta, você manda no particular, eu vou responder no geral, para que as Ah, pessoas beleza. saibam o que foi perguntado e a resposta. Aí a É, isso ajuda resposta. todo mundo, né? Aham. Mas a Isso ajuda. pergunta ou as perguntas e as dúvidas têm que ser mandado particular. Tá bom. Uhum. Só faltou o Bruno. Tudo certo aí, Bruno? Passou o calor? Nada, passou não, estou na sala aqui, ainda está um pouquinho. Mas, em geral, o pastor Renildo está tranquilo, né? A questão, essa estrutura de estudo aí, eu acho que vai ajudar bem. A minha dificuldade mesmo é só a organização do tempo, né? Pela demanda de trabalho, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí para a gente poder sair bem e aproveitar bem essa oportunidade de aprender, né? E saber toda a dinâmica da prova ali para a gente fazer uma boa prova. Mas no mais, para mim tá ok. Só uma pergunta, mas eu acho que no dia da prova ali vai estar todo mundo, né? Ela é feita de forma individual ou coletiva? Não, individual. Individual, pessoa por Aham. pessoa. Dependendo a quantidade de pessoas, pode ter duas bancas funcionando ao mesmo tempo, né? Tá? Enquanto um está nas perguntas teológicas, o outro está na pergunta eclesiológica, e aí, para ser mais rápido, né? Então,
Na última agora foi formado 2 grupos, né? Para fazer. Foi separado, tem os 3, né? Que fazem as perguntas, então foi separado. Eu era da teologia e o outro da eclesiologia para facilitar a logística, né? Então, se todo mundo que está matriculado aqui no preparatório for fazer a prova, nós vamos ter uns 10 lá. Então, alguns não puderam estar aqui hoje, eu vou entrar em contato com eles. Mas possivelmente vamos ter uns 10 fazendo prova lá. Uns 9 ou 10. Só desses que eu estou preparando, né? Fora a turma que às vezes vai fazer e não está participando daqui. Uhum. Então, às vezes, quando isso acontece, a prova geral é escrita. Porque não dá tempo fazer esse pessoal todo num único dia, se for o caso, né? Uhum. Só que as últimas vezes, todas elas foram orais, né? Então, isso aí vai ser definido lá, dependendo da quantidade de pedido para a prova que vai ser feita. Mas eu vou preparar vocês para oral. Se não tiver oral, a escrita vai ser mais tranquila, porque não vai ter aquele nervosismo, né? E também não tem uma hora para fazer a prova, né? É um encontro, normalmente é feito num encontro que os pastores vão, você pega a prova de manhã e pode entregar de tarde. Tem um dia quase todo para fazer.